Olá pessoal, bem-vindos! Estamos na semana do recomeço. Vamos recomeçar mais um ciclo do estudo da nossa Sagrada Torá. E como vocês puderam ver pela abertura, começamos ou recomeçamos esse ciclo de uma maneira diferente, com um novo visual, com um visual mais alegre, que é exatamente esse sentimento que a gente tem que ter em relação ao estudo da nossa Torá. Alegria. E eu espero que através dessa mudança do visual que nós tivemos, nós possamos estar juntos mais um ano nesse ciclo de Parashiot com mais novidades e mais ideias interessantes para a nossa vida. Vamos começar, pessoal. Bereshit, o grande Sefer Bereshit, o livro da criação, o livro que nós aprendemos coisas fascinantes, não apenas em relação à criação do mundo, em relação à criação do homem, mas também dos nossos patriarcas, toda a história do nosso início como povo judeu, não apenas como indivíduos. Nós vamos ler nesse livro fascinante e estaremos juntos, Bezrat Hashem. Hoje eu quero tratar com vocês algo extraordinário. Pashut, de verdade extraordinário. No início da nossa Parashá, nós nos deparamos com um dos psukim, um dos versículos mais famosos que nós conhecemos. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Ou seja, se a gente for olhar a tradução literal do nosso versículo, ele fala: no início, Deus, nome de Elokim, criou os céus, e a terra. Esse foi o primeiro ponto de partida que a Torá ela inicia. E a gente precisa entender algo interessantíssimo. Qual é o perush, qual é a explicação, não apenas a tradução, a explicação da palavra Bereshit. Então eu quero ver com vocês algo interessante. A gente normalmente, como nós traduzimos erradamente, a gente pensa que Bereshit é uma linguagem de Atchalá, uma linguagem de início, ou seja, que no início de tudo, Deus criou os céus e a terra. Só que eu quero contar um segredo para vocês. Essa explicação não está correta. E a gente vai entender por quê, pessoal. O Rashi, ele logo vê que tem algo de errado. Não é o primeiro Rashi, o famoso primeiro Rashi da nossa Parashá, em nome de Rabi Yitzhak, que nós teríamos que começar a Torá com a mitzvah de Rosh Chodesh, que está lá em Sefer Shemot, não é esse. Logo no segundo Rashi, se vocês puderem acompanhar comigo, seria muito interessante. O Rashi fala: Eina mikra ze omer ela darsheni. Ele fala: olha, tem alguma coisa errada. Essa palavra Bereshit, ela necessita de drashá, ela necessita de uma explicação, ela necessita que a gente vá falar sobre ela, ok? E aí a gente aprende o quê? Começa a entender um pouco mais a explicação que os nossos sábios ensinaram no Midrash, Bishvil Torah shenikret reshit darko, o Bishvil Israel shenikrao reshit vuato. Então o Rashi fala que o mundo ele foi criado para Torá, que também é chamada de Reshit, também tem essa linguagem de princípio, e também para Am Israel, que também recebe a linguagem de princípio, ok? Ou seja, a gente tem que entender algo muito interessante. Se a gente precisa explicar esse pasuk, significa que a gente não pode apenas traduzir e falar: olha, o que Deus ele quer falar para a gente é que no início ele criou o céu. Não. O que a gente precisa entender, pessoal, Hashem não está querendo mostrar para a gente em relação a uma linha do tempo que foi criado no início ou que foi criado depois. Hashem ele quer falar para a gente uma coisa fortíssima, ok? Que a letra Bet, que é Bereshit, ela quer dizer Ba'avur. Ba'avur é para. Em outras palavras, se Deus quisesse trazer para a gente uma linguagem de tempo, ou seja, que no início
não deveria estar escrito Bereshit, e sim o quê? Bareshit. Só que não está escrito. Quando está escrito Bereshit, essa letra Bet, ela quer mostrar para a gente, pessoal, que Ba'avur Areshit, pelo Reshit, que como nós vimos é a Torá e Am Israel, Deus criou os céus e a terra. E a gente pode provar o que nós estamos falando em relação a Yaakov Avinu. Daqui a algumas parashiot, quando Yaakov Avinu chega na casa do seu tio Lavan, irmão da sua irmã Rivka, a gente sabe que Yaakov Avinu ele se apaixona por Rachel. E ele faz um trato com Lavan, e nós sabemos que ele trabalhou por Rachel quanto tempo? 7 anos para poder ter o mérito de casar com Rachel Imeinu. Depois ele casa com Leá, a história que nós conhecemos. Só que o passuco fala o seguinte: Vayavod Yaakov, e Yaakov trabalhou Berachel Sheva Shanim. Berachel, a gente tem que entender que Yaakov trabalhou por quem? Ba'avur Rachel, pela Rachel, durante 7 anos. Alô Berachel abadetir, e depois ele fala, quando ele fala para Lavan, você me enganou, ele fala, olha, eu trabalhei pela Rachel, não trabalhei por outra coisa, não trabalhei por Leá. Por que você me enganou? Então a gente vê aqui que o Bet, ele, na verdade, ele não é para falar no início. Ele não é para falar uma linguagem temporal ou para que a gente entenda o que foi criado logo na frente. A gente tem que entender que Ba'avur Areshit, Bereshit, pelo princípio, ou seja, que é Am Israel e que é a Torá, Hashem ele criou os céus e a terra. Então a gente vê, pessoal, que existe um objetivo da criação. A palavra Bereshit, ela vem te falar, tem um tachlit, tem uma matará, existe um objetivo, ou seja, a gente não quer aqui aprender qual a idade do universo, ou a gente não quer aqui aprender quando exatamente o homem foi criado, e sim, Am Israel já parte desse princípio que o mundo foi criado por Hashem, que Hashem ele é o maior absoluto de todos, e se é assim, já que o mundo, a gente já tem esse conhecimento, essa yediá de que o mundo foi criado por Deus, então o passuco ele vem falar para a gente o quê? Saibam que os Shamayim ve'aretz foram criados para o povo de Israel, que é chamado de Reshit, e para a Torá, que foi chamado de Reshit, ou seja, existe um objetivo na criação. Pai, a gente tem que parar de olhar a Torá, a nossa sagrada Torá, como apenas um livro de historinhas, como um livro de um conto de fadas, ou um livro que tem uma linha temporal. A gente sabe a famosa ideia que En Mukdam Meuchar Batorá. A Torá não vem falar o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Ela vem para falar algo muito mais profundo. Então, pessoal, se você até hoje achou que o Bereshit, a tradução é que Deus ele veio me falar o que ele criou no início, eu quero pedir desculpas, mas essa tradução pode ser uma tradução, mas ela está completamente equivocada. A palavra Bereshit, o Bet, ele quer falar para quem? Ba'avur mi. Como Yaakov trabalhou por Rachel, então o mundo, os céus e a terra foram criados por o Reshit, que é Am Israel e é a Sagrada Torá. Acho que só por essa novidade já valeria a pena tudo que nós estudamos até agora, mas vamos nos aprofundar bem mais a partir de agora, sem dúvida nenhuma. Então, pessoal, a gente tem que entender por que Deus, qual é o objetivo de Deus em trazer toda a criação. Se a gente falou que a Torá, como falamos agora, ela não vem para mostrar para a gente algo temporal, então por quê? Então a gente tem que saber algo muito interessante. Logo no início, nós falamos que Deus ele demonstra o objetivo do mundo. Depois, nós entramos no que a gente chama do Tohu Vavou. O Tohu Vavou, ve'aretz haita tohu vavou ve'choshech al penei teom, ou seja, que a terra estava uma desordem. Eu quero contar a vocês que os outros povos, quando eles falam um pouco sobre a criação do mundo, eles logo pulam o primeiro versículo que nós trabalhamos até agora e vão diretamente para o segundo. Olha, o mundo está uma bagunça. E automaticamente depois, o que está desordenado tem que se ordenar. Então, quando eles falam, por exemplo, que Deus
cria o mundo e ele não masguia mais no que está no mundo, ele não supervisiona mais no que está no mundo, o mundo está literalmente no piloto automático, como os gregos eles tinham essa ideia, que Deus ele criou e acabou. Eles estão falando, olha, Deus ele bagunçou o mundo para quê? Para agora deixar tudo no piloto automático e nós vamos trazer a ordem mais uma vez para esse mundo. Ou seja, a gente esquece muitas vezes de algo muito interessante. Se nós falamos que os céus e a terra foram criados ba'avur, para o povo de Israel e para a Torá, a gente tem que entender que o segundo versículo, ou seja, a desordem, ela vem também para algum objetivo. A desordem ela vem para mostrar para a gente algo interessantíssimo. Então a gente não pode começar a criação falando, olha, o mundo está desordenado, Deus colocou no piloto automático, acabou. Não. Deus ele quer que com a desordem você faça algo. Então quando ele começa a criar, ele começa a tirar essa desordem e colocar os pingos nos is, as coisas nos seus devidos lugares, Hashem está mostrando para a gente que assim tem que ser a nossa vida também. E nós vamos falar sobre isso já já. Ok? Então a gente vê, logo como nós falamos, voltar um pouquinho para dar continuidade ao que nós falamos agora. No início, traduzindo erroneamente, mas para o início, Deus ele criou os céus e a terra. Depois a gente chega na bagunça, como nós falamos. E por último, a gente fala o quê? Ve'aretz hayta tohu vavohu. E logo depois, pessoal, nós continuamos. Então a gente tem que entender uma coisa muito forte, ok? Dentro dos 3 primeiros versículos, ou seja, que da criação do céu e da terra, que a terra estava uma bagunça, e logo depois que Deus ele fez a luz, vayei or, ou seja, que Deus ele mandou a luz a ficar de pé e existiu luz no mundo, a gente aprende coisas fora do normais. O primeiro é o seguinte: o mundo ele existe, ok? Em 3 situações diferentes. Existe a situação ideal. Existe a situação realista, a situação da realidade, e existe a situação Shemit Allah, a situação que ela vai se elevando. Explica aos nossos Chachamim, pessoal, algo muito forte. Quando Hashem criou os céus e a terra, que é o primeiro versículo da nossa Torá, Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz, esse é o nível ideal. Ou seja, era o mundo perfeito, era o mundo ideal. Só que o que acontece depois? A gente sabe que o mundo, ele não tem como ser ideal. Se ele fosse um mundo somente espiritual, sem dúvida nenhuma, mas esse mundo, ele não é um mundo ideal. Ele é um mundo o quê? Ele é um mundo realista, ele é um mundo metziuti. Aqui a gente passa para o segundo versículo, que na realidade é a segunda fase que nós temos, que é o mundo da realidade. A gente olha para fora e está tudo desordenado. A gente olha para lá e está tudo desajustado. Está tudo parecendo que não está legal. E aí vem logo depois a luz. Vayomer Elokim yehi or, vayei or. E Deus falou que se faça luz, e a luz ela ficou no mundo, mostrando que a partir de agora que você tem a luz, você consegue pegar o mundo que a princípio seria o ideal, que seria imutável, Shamayim va'aretz, só os dois. Você pega o que agora é realista, que está tudo desordenado, e nós, você mesmo, temos a chance de quê? De agora, através dessa luz, elevar esse mundo, criar dentro desse mundo. E é a partir daqui que começa a criação de Hashem. Ou seja, quando a gente olha o mundo e a gente fala, olha, eu quero lekabel um olam mushlam, eu quero receber um mundo completo, um mundo que eu não precise fazer nada, a gente tem que entender que esse é verdade que é o matzav ideal. É o primeiro pasuk, é a primeira fase do mundo. Só que não é uma fase realista. Quando você quer receber o mundo ideal, o mundo ele vai se transformar no tohu vavohu. Ele vai ser a bagunça, porque a ideia é nós, com as nossas condições, as nossas características, com tudo que a gente tem na vida, a gente conseguir elevar, se elevar e elevar o mundo, pegando tudo que está desordenado e trazer mais uma vez para essa ordem. E é por isso que Deus ele conta o Sipur da Briá.
É por isso que ele conta a história da criação. Não apenas para saber o que foi criado nos dias. É importante, sem dúvida nenhuma, saber, apesar de que nós sabemos que o conceito de dia que está escrito na nossa paraxá não é o conceito de dia 24 horas que nós temos hoje. Mas a ideia principal é você entender que a criação de Deus, ela tem um objetivo, como nós falamos, e ela se divide nessas 3 fases. A fase ideal, que é Bezrat Hashem, onde nós vamos chegar depois, quando o Mashiach chegar, quando o mundo tiver Bezrat Hashem consertado e reparado, tem o Matzav Metziuti, é a bagunça, é a desordem, o que está tudo, o mundo como a gente conhece, e a nossa possibilidade de agarrar tudo isso e fazer o quê? E trazer um mundo chamado a Situatia Amit Allah, que a gente vai crescendo. Nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos crescendo materialmente, nós vamos trazendo para o mundo, sem dúvida alguma, elevações. Quando, mais uma vez nós falamos, quando eu pego algum alimento e eu faço uma berachá, eu elevo esse alimento, eu estou elevando o mundo. Quando eu faço uma bondade, eu elevo a moral, a ética do mundo todo, sem dúvida nenhuma. Então é isso que a gente tem que entender. A gente não pode achar que o mundo ele é apenas uma situação, um ideal. Ele tem esses 3 pontos que nós temos que trabalhar para que a gente possa, sem dúvida alguma, melhorar e trazer o mundo, já que a gente não consegue ainda o matzav ideal, para que a gente pegue o que tem de realista e a gente possa elevar cada vez mais tudo isso. Esse é o segundo ponto que eu queria muito trabalhar com vocês. Agora, eu queria falar um pouco sobre a criação do homem. A criação do homem a gente pode falar por horas e dias e semanas. Só que eu quero tratar de algo muito interessante. Quando a gente presta atenção um pouco na criação do homem, a gente está sendo bombardeado com teorias de evolução, com a maneira que o homem ele se elevou ao longo do tempo, e se saiu do macaco, não saiu do macaco, e etc. A gente não vai, mas não é o nosso assunto falar sobre isso agora. Só que eu quero falar com vocês algo interessante. Quando Deus, na nossa paraxá, no primeiro capítulo, no versículo 24, Deus ele fala assim, Vayomer Elokim, Deus ele fala, Totze haaretz nefesh chaya lemina, que a terra, que saia da terra uma alma chaya viva, de acordo com a sua espécie, behemá varemes vechaito eretz lemina vayeichen, e um animal, e etc., outro animal da terra, e que seja feito assim. Ou seja, Deus ele manda que a aretz, vatotze haaretz, que a natureza, ela tire 4 coisas. Nefesh chaya lemina, como nós falamos, uma alma viva, behemá, um animal, remes, que é um tipo do animal, chaito eretz lemina, e um outro tipo que vem da terra de acordo com a sua espécie. E quando a gente olha o versículo seguinte, o versículo 25 do primeiro capítulo, olha o que está escrito, pessoal. Vayas Elokim et chayat haaretz lemina, ve'et abema lemina, ve'et kol remes adama lemineu. E Deus ele fez, mas o que ele fez? Fez o animal, behemá, fez o remes e fez a chayá. Ficou faltando algo. Vocês conseguem lembrar do que ficou faltando? Ou seja, a única coisa que Deus mandou a terra tirar, e a terra não tirou, foi Nefesh chaya lemina. Foi essa alma viva de acordo com a sua espécie. Ou seja, e só no segundo capítulo, no versículo 7, nós vamos falar Vei Adam lenefesh chaya. Ou seja, quando Deus manda a terra tirar a criação de uma nefesh chaya, de uma alma viva, a terra não consegue. Não dá. Ela tira os animais, ela tira os animais que estão ligados a... Isso tudo não tem problema. Só que o homem, Vayei Adam, isso não tem como. Por que não tem como? Ou seja, a terra, de alguma forma, a gente pode falar que ela tropeçou no seu objetivo. Ela não conseguiu. E o motivo, pessoal, principal é que existe nos seres humanos, existe em cada um de nós
algum instrumento que não se encontra na natureza, ok? Essa é a nossa teudá, esse é o nosso certificado. Por quê? Porque a gente sabe que a natureza, ela vai, obviamente, uma coisa cria outra e outra coisa pode criar outra, só que quando a gente fala de algo que tem uma ligação com algo espiritual, a terra, ela não consegue, ela tropeça. Ela não consegue criar. E é por isso que logo depois está escrito Vayomer Elokim Naase Adam Ketzalmeinu Kidmuteinu. Vamos fazer o homem. Existe o famoso Midrash que Deus ele vem perguntar para os anjos, ele vem se consultar com os anjos se eles acham que vale a pena ou não. Só que eu quero trazer algo interessante também, pessoal. O Ramban, o Nachman, ele aqui explica que Deus ele fala que nasce, nós vamos fazer, que a Aretz e a Hashem vão fazer juntos o homem. Deus ele vai pegar a terra, que não conseguiu criar sozinha o homem, porque ela não tem a característica da espiritualidade, ela não tem a natureza da espiritualidade. Deus ele fala, eu com você vamos criar o homem, para poder letaquer, para poder consertar o quê? Justo o que a terra ela não conseguiu. Ou seja, a Kadosh Baruch Hu aqui ele interfere na criação. Por quê? Para mostrar que nós temos dentro de cada um de nós uma centelha divina. A gente não está na terra somente. A gente veio do pó da terra, é verdade. A gente vai voltar para o pó da terra, é verdade. Mas tudo isso a gente fala em relação ao nosso corpo. Espiritualmente falando, Hashem está falando, olha, a terra não conseguiu fazer você, Ben Adam, porque você é uma centelha divina. Você é espiritual também. Você é o equilíbrio que eu preciso no mundo da materialidade e da espiritualidade, sem dúvida nenhuma. Ou seja, então, quando Deus ele fala nascer, é um tikkun de algo que está kayam. E Deus ele conserta algo que já está literalmente de pé. Quando a terra não consegue, Deus ele dá um empurrão para que aquilo possa, sem dúvida nenhuma, acontecer. Quero falar um pouquinho também, aproveitar, falar um pouco sobre a Nahash. E olhem que coisa interessante, pessoal, que a gente vai falar agora. Está escrito sobre a Nahash, todos nós conhecemos a história da Nahash, que ela coloca dentro da mulher a Koach HaDimion, ela faz a mulher imaginar como que seria ela comer daquele fruto que ela não pode, que está no meio do Gan Eden. A gente não vai entrar em todos os detalhes agora, porque senão são mais dias e semanas sem falar, para falar sem dúvida nenhuma. Só que a Torá fala, Ve'anachash haya arum mikol chayat hasadeh. Fala que a Nahash, a serpente, ela era a mais astuta de todos os animais que tinha no campo. O Unkelus, famoso tradutor da Torá para o aramaico, ele traduz, Vachavia avachachim mikol chayat bara de avad Hashem Elokim. Fala o Unkelus que arum, que a gente fala como esperta, astuta, na realidade é Chacham. Que a serpente era mais inteligente de todos os animais que haviam no campo. Ou seja, a Nahash, então preste atenção no que a gente vai falar agora. A serpente, Lemaase, na prática, é o homem, só que sem o Nefesh Hayah. Ela tem tudo. Ela tem todos os pontos que nós vimos que Deus ele falou. Mas falta para ele o quê? Falta para ele o Nefesh Hayah. Ou seja, a Nahash, ela é tão inteligente que ela conseguiu convencer a mulher de fazer algo que Deus pediu para que ela não fizesse. É verdade, Hashem não falou com a mulher diretamente, a gente também não vai entrar nisso. Ou seja, a Nahash ela tinha a possibilidade de legalot et anelam, de revelar o que está oculto. Ok? Isso vem da palavra também lenachesh. Lenachesh, de adivinhar, também tem o nome Nahash. Olha quanta coisa a gente está aprendendo hoje. Só que a gente tem que entender que a Nahash ela não tem o Helek Aelion. Ela não tem interferência de Hashem. Ela não tem a Nefesh. Ela não tem Naase Adam. Ela foi feita pela natureza de uma forma natural. Óbvio que Hashem que fez, mas através da natureza. Então a gente vê que por mais que ela seja inteligente, falta para ela muita coisa.
falta para ela espiritualidade, falta para ela mussar, ética, falta para ela coisas fora do normais que o ser humano ele tem e que ele precisa para poder continuar a sua vida. Por isso que Deus ele fala, o famoso Midrash fala, olha, Nahash, você agora, você sabe, você anda, Nahash tinha pernas. Deus ele tira as pernas da Nahash, para que a Nahash agora ela possa conseguir o que ela precisa no mundo, mas que ela não venha pedir para Deus. A Nahash ela pode estar em qualquer lugar, a serpente, ela pode estar em qualquer lugar, ela pode conseguir um alimento no alto de uma árvore, no chão, porque ela rasteja e ela se enrosca numa árvore, e esse é o pior castigo que ela poderia receber. Porque Deus está falando para ela, Nahash, você que era literalmente muito esperta, agora saiba que você vai viver sozinha. Porque falta dentro de você o que o homem ele tem. A inteligência é importante, mas ela tem que vir acompanhada com a espiritualidade. Ela tem que vir acompanhada, sem dúvida nenhuma, com a ética, com os princípios. E é exatamente isso que nós temos na nossa vida. Para que a gente possa terminar, quero trazer mais uma novidade muito, muito interessante para vocês. Se a gente dividir a criação de Deus, nós temos os 7 dias da criação, não é verdade? Se a gente pegar o primeiro, o segundo e o terceiro dia, ok? Deus ele cria um mundo chamado mundo estático. Ele cria o raquia, o firmamento, ele cria o mar, ele cria a terra seca, ele cria o tzomer, né? o que literalmente vai brotar. Tudo isso, ok? Se a gente for olhar, são coisas que elas estão estáticas. O firmamento é estático, a terra seca ela é estática. Quando a gente, óbvio que, de novo, tudo tem influência da luz e etc. Quando a gente começa o quarto, o quinto e o sexto dia, ok? A gente começa a ver criação, perdão, a gente vê que Deus cria as criaturas, ok? Só que Deus ele acrescenta para essas criaturas o que a gente chama de tnuá. Ele acrescenta uma movimentação para elas. Por exemplo, os peixes, as aves, são criaturas que elas se movimentam. E sem dúvida nenhuma, no sexto dia, a criação do homem. Por quê? Deus ele quer mostrar para a gente algo interessante. Existe um mundo que ele é um mundo estático. Existe um mundo que ele não tem como ser modificado. E existe um mundo que ele se movimenta. Existe um mundo que ele é feito pelos movimentos, pelas nossas atitudes. E logo depois disso tudo vem o Shabat. O Shabat, por que o Shabat não foi no quarto dia e sim no sétimo? Ah, porque a gente já aprendeu assim, é verdade. Mas olha que coisa interessante. Os 3 primeiros dias são dias estáticos. São criações que elas estão lá e não tem como ser modificadas. Os outros 3 dias são os seres que têm movimentos, que fazem e que acontecem e etc, que tem que viver e tem que trabalhar o ser humano e a ave, ela precisa pegar o seu alimento e ela faz... Tudo isso tem movimentação. Quando existe movimento, a gente é raui, a gente tem a chance de receber o Shabat. Quando a gente termina o Shabat, a gente termina com a palavra la'asot. Nahon, a gente fala Asher bara Elokim la'asot, para mostrar que Deus, ele criou o Shabat, só que a gente tem que saber que Deus ele criou, mas a gente tem que continuar o quê? La'asot, o restante a fazer. Então a gente vê aqui que só pode desfrutar, só desfruta do Shabat quem faz. Desfrutar do Shabat, se você não fez absolutamente nada, não tem tanta graça. Ou seja, se você não fez nada e de repente chega o Shabat, você não vai ter o prazer que você tem, por exemplo, quando você se esforça, quando você faz uma comida gostosa e agora você vai comer. Ou quando você arruma a sua casa Lirvot Shabbat e você volta do Beit HaKnesset ou acende as velas de Shabbat, olha para sua casa e fala, porque Hashem não quer um mundo estático. O mundo estático são só os 3 primeiros dias. Todos os outros têm que ter uma movimentação. Tem que ter algo que nós precisamos fazer para poder construir e trazer melhoras e coisas boas para o mundo, sem dúvida nenhuma. E com isso, meus queridos, terminamos a nossa primeira parashá do ano de 5.780 do livro de Bereshit. Claro, nós já falamos de outras parashot no final de Dvarim antes.
e esse novo visual e tudo que a gente tem de muita surpresa, eu espero muito que vocês tenham aproveitado esse momento. Se vocês puderem divulgar cada vez mais, seja o canal do YouTube Fábio Erlich, seja os vídeos que a gente posta também no Facebook, compartilhar, colocar, se inscrever no canal, com certeza vocês vão estar ajudando muito para que a gente possa difundir para mais e mais e mais pessoas as palavras lindas que a gente tem que aprender. E olha o que a gente aprendeu hoje. Olha quanta coisa forte a gente aprendeu hoje. Quanta coisa maravilhosa. Nunca se esqueçam, pessoal. Deus não quis falar que no início Ele criou os céus e a terra. Ele quis falar que Ele criou os céus e a terra exatamente para cada um de nós. Para você, para mim, para que a gente possa melhorar o mundo e melhorar a nós mesmos cada vez mais. Shabbat Shalom.